Estamos na clínica do Dr. Giovanni Pedruzzi, cirurgião dentista. Doutor, sempre com novidades, e sei que agora tu participasse do CORIG, né? Eu gostaria que tu falasse para o nosso telespectador essas novidades que aconteceram nesse congresso. Muito prazer, programa Live. Sempre um prazer estar no teu programa, Milton. Realmente, a cada período de alguns meses, nós percebemos que existem materiais, técnicas que revolucionam a nossa área, a odontologia. Então, nós percebemos assim, porcelanas novas, resinas, que são extremamente estéticas. Nós vamos até estar mostrando, através das imagens na sequência, que hoje em dia fazer um central, por exemplo, igual ao outro, é uma coisa possível. Nós não temos mais nenhuma diferença entre um dente natural e uma porcelana pura que reveste o dente através de facetas, né? Então temos a possibilidade de fazer um central copiando a anatomia, a translucidez, a cor do outro central, de forma que ninguém consiga perceber que esse dente é uma porcelana. E sim fica extremamente natural. Também temos novidades nos implantes, Milton, que temos técnicas hoje de fazer o implante sem cortar a gengiva. É possível colocar o implante através da gengiva sem fazer nenhum corte e sem precisar dar pontos. E isso com carga imediata. Nós podemos introduzir o pino no osso, né, esse implante, e sobre esse implante já colocar o dente definitivo sem esperar aquele período de osseointegração que era comum, né? Elimina totalmente a dor, porque tu sente a dor na gengiva, né? Exatamente, só na gengiva é que precisa se dar anestesia. Então, como a gente não precisa nem cortar essa gengiva, realmente não tem desconforto nenhum. É uma técnica extremamente fácil. Em 15 minutos se faz o implante e já se faz a moldagem, o laboratório confecciona o definitivo e já é instalado. Então, uma técnica extremamente fácil e que é possível na maioria dos casos. Nos casos onde tem pouco osso, nós vamos usar outras técnicas. Talvez manter a técnica de esperar, né, fazer não carga imediata, mas a carga tardia. E durante o período de osseointegração a pessoa fica usando um provisório, nunca fica sem dentes. Então temos soluções para todos os casos hoje. Essa é a grande novidade, então. Sim, essa técnica é possível ser feita até num paciente que perdeu todos os dentes. Se a pessoa usa uma dentadura, por exemplo, é possível fazer uma tomografia. Com essa tomografia é feita uma réplica do osso da pessoa. Sobre essa réplica se faz uma guia e essa guia vai nos orientar na colocação dos implantes na área onde tem osso. Então a gente não precisa abrir a gengiva e olhar o osso. A gente coloca os implantes já na posição onde tem a maior quantidade e qualidade do osso, e sobre esses implantes a gente faz então a prótese, muitas vezes até mesmo antes de fazer os implantes já está pronta a prótese, então essa prótese já é instalada às vezes até no mesmo dia da colocação dos implantes. E hoje também os pinos de titânio, né, que são esses implantes, eles têm de todos os tamanhos, também facilita bastante, né, o cirurgião. Isso, para aqueles casos onde temos, por exemplo, 5 milímetros de osso, antigamente não era possível colocar implante nenhum, né? Com um osso de 5 milímetros, teria que fazer um enxerto. Hoje em dia temos implantes até mesmo de 5 milímetros. Então, por uma quantidade de osso bem restrita, não precisamos mais fazer o enxerto. Nós já fazemos os implantes muitas vezes até com carga imediata. Quando o osso é muito fino, por exemplo, nós temos como colocar implantes mais estreitos, que ficam dentro do osso e não é necessário fazer um enxerto. Isso na grande maioria dos casos. A gente sabe que as pessoas, quando perdem os dentes e ficam sem colocar um implante, em seguida o próprio organismo vai absorvendo o osso, né? Então isso quer dizer que até pessoas que já perderam há 10, 20 anos os dentes podem botar implantes agora. Sim, com certeza. Nós vemos casos onde a gente tem uma pessoa que usa uma prótese por 30 anos, uma prótese móvel, uma dentadura batendo no osso, faz com que esse osso fique bem restrito, né? Vai perdendo, absorvendo esse osso ao longo do tempo e mesmo assim nós conseguimos fazer carga imediata. Principalmente na arcada inferior. Na arcada inferior, 99% das vezes se faz carga imediata, porque o último osso a se perder é na mandíbula, a parte anterior, é onde vão os implantes numa pessoa que usa dentadura. Então, para substituir a dentadura inferior, é muito fácil. A pessoa, de 1 a 3 dias de tratamento, já está com os dentes fixos.
e elimina a dentadura, que é extremamente desconfortável na parte inferior. A dentadura não é nada natural. Enquanto isso, os implantes realmente ficam naturais, né? Imita novamente o ser humano, como nasce, né? Nasce, vem a raiz, sai a primeira dentição, cai, vem a segunda. Seria a terceira dentição, então. Isso, é como os implantes são chamados hoje em dia, terceira dentição. A pessoa perdeu a dentição de leite, perdeu os seus dentes permanentes devido da odontologia, né, que era baseada em extração. Hoje a odontologia é baseada em recolocar, né, prevenção e recolocação dos dentes que foram perdidos. Então nós temos que recolocar os dentes na pessoa. Por exemplo, a pessoa perdeu um dente, 2 dentes, 3 dentes ou até todos os dentes. Nós temos como devolver, através das técnicas de implantes, esses dentes. E muitas vezes sem precisar esperar nenhum período, né? Através da carga imediata. E você também falou sobre a questão das facetas, que hoje não dá para se notar mais o que era da pessoa e qual que era o dente manchado, e que realmente fica assim. É extraordinário, né, esse trabalho, esses materiais, né, a indústria e o cirurgião dentista, exatamente esses cursos que vocês vão fazer, conseguem a adaptação exata, não tem como se ver qual que é o dente que a pessoa tinha e qual o dente que o cirurgião dentista fez. É incrível, né? Isso. Mesmo quando nós colocamos apenas um dente, nós temos como fazê-lo igual aos outros dentes que a pessoa tem. O laboratório dispõe de várias marcas, vários tipos de porcelana pura. Cada tipo imita o dente de uma forma, tem uma translucidez diferente. Então nós escolhemos a porcelana pelo dente do paciente. Então nós temos condições de fazer realmente um dente extremamente natural. Nós vamos mostrar nas imagens que não tem como a gente diferenciar. Quando a gente faz um central natural e um de porcelana, eles ficam exatamente iguais utilizando a porcelana adequada. Já estou curioso, então vamos ver então. Vamos às imagens. Neste primeiro caso, esta jovem paciente chegou com o sorriso desta forma e ela gostaria então de fazer um clareamento. Nós fizemos o clareamento a laser e neste dente nós fizemos uma faceta de porcelana pura. Veja então a diferença do antes e depois. O dente ele fica extremamente natural, igual ao dente da paciente. Veja que não tem diferença entre o dente natural e a porcelana. É sempre um desafio fazer um dente apenas, né, porque a gente precisa seguir a orientação do dente que ficou. E mesmo em maior aumento, nós vemos que fica exatamente igual, não tem diferença nenhuma da porcelana pura para o dente natural. Isso é o que a gente consegue através das modernas porcelanas, né, e com o laboratório se esmerando para fazer um trabalho assim. Esta vista final do sorriso. Agora, casos de implantes. Essa paciente usava prótese móvel superior e inferior. Veja a diferença do sorriso após os implantes. Nós fizemos 6 implantes em cima e 4 implantes embaixo. E com a técnica de carga imediata, devolvemos então o sorriso fixo. Veja a diferença do antes para o depois. Agora a paciente pode morder qualquer alimento, que a prótese não vai mexer, não vai machucar e tem um sorriso completamente fixo e bonito. Veja só a diferença à vista final do sorriso. Um último caso de implantes, também este paciente usava próteses móveis e fizemos a prótese fixa. Veja só, com a armação metálica da prótese móvel, e aqui a prótese depois dos implantes completamente fixa, com o céu da boca totalmente livre para sentir o gosto e o calor dos alimentos. A mesma coisa fizemos embaixo com a técnica de carga imediata nas 2 arcadas. Foi questão de 1 semana para passar deste sorriso para este. Veja a diferença estética. Um paciente de 65 anos agora com um belo sorriso e passa então de uma situação onde ele tirava as próteses para uma situação totalmente fixa e confortável, podendo morder qualquer tipo de alimento. Eis a vista final do sorriso. É impressionante mesmo, doutor. Não dá para se notar o que era um, o que era outro. A translucidez embaixo, o meio, a cor. Então, o dente constitui, bem dizer, de 3 cores, né? Isso, ele começa um pouco mais escuro, perto da gengiva, e vai clareando, e na ponta dele tem a translucidez, né, na incisal do dente. Então, nós vimos através da imagem que temos condições realmente de fazer um dente igual ao outro. Quando são feitos mais dentes, é muito mais fácil, né? É sempre um desafio imitar, quando a gente faz um central só,
tem que fazer igual ao que ficou. Quando se faz 2 dentes, 3 ou mais dentes, aí é muito mais fácil de conseguir o resultado. Quantas sessões que essa paciente passou? Foram 3 sessões após a moldagem, né? Então, nós temos uma prova onde a gente vai ver como é que ficou, vai comparar a cor, temos condições de fazer algum ajuste em boca mesmo, para deixar exatamente igual e conseguir o resultado que nós vimos. E a satisfação? Realmente, a paciente se surpreende, né? Nesse caso, ela não esperava que fosse ficar tão perfeito assim, né? A gente, claro, sempre busca o melhor possível, a gente tem técnicas e condições de imitar ao máximo o dente homólogo, né, para ficar, e nesse caso a gente conseguiu, né, o resultado e ficou muito, muito feliz, né? A gente tem satisfação de entregar um trabalho assim. Estou deixando aqui o telefone, o site do doutor. Informe se você está com algum problema, não está satisfeito com o seu sorriso, não deixe para amanhã. Realmente vem aqui, o doutor vai estar disponível para, inclusive, te dar alguma explicação. Te agradeço, viu, doutor? Obrigado por essa entrevista. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado.